Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, nessa discussão, eu sempre sinto falta, a respeito de financiamento de campanha, da discussão a respeito dos custos de campanha. Esse é o problema verdadeiro no Brasil, que está por trás de dinheiro e eleição. São os custos que no Brasil são exacerbados. Portanto, quem tem a preocupação com a moralidade do processo político pelo lado do financiamento, tem que começar atentando para a questão dos custos. Por quê? Porque os custos são altíssimos no Brasil, muito mais do que em qualquer outro país do mundo. Primeiro, por causa do sistema eleitoral e, segundo, senador Capiberibe, por causa dos programas de televisão, do chamado horário gratuito de TV, que é tudo menos gratuito. Tudo menos gratuito. Ele custa para o Tesouro Nacional mais de R$1 bilhão, pelo abatimento que as empresas fazem do imposto de renda, como se o horário fosse utilizado plenamente. Segundo, custa fortunas para os candidatos. O fato é que o horário eleitoral virou uma produção estilo fantástico, em estilo programas de luxo no mundo inteiro. Nós temos que tomar medidas em relação a ambas questões. Eu tenho muita esperança que no final desse processo da discussão sobre reforma política cheguemos a um sistema de eleição de deputados estaduais e federais que permita realmente cortar o custo que hoje uma campanha envolve. Em São Paulo, um candidato a deputado federal disputa votos junto a 30 milhões de eleitores, uma loucura, tendo assim que financiar a campanha de pelo menos 5, 10 candidatos a deputado estadual. Isso leva os custos para as nuvens, mais o horário eleitoral. Eu já fui candidato em eleições para executivo, eleições majoritárias, várias vezes. Não é menos, o custo de uma campanha eleitoral na televisão não é menos que 2/3, que 3/4 da despesa total da campanha. Porque as produções não têm limite e há concorrência, né? Me lembro quando o Lula, candidato em 2002, eu era o candidato com ele, que disputava o segundo turno, fez um programa com mulheres grávidas, né, na brisa da manhã, com vestidos brancos, né, com aquelas barrigas grandes, andando, né, falando da saúde. Não tinha nada a ver com o programa de governo, nem teve a ver depois. Aquele comercial não custava menos do que R$1 milhão. Não estou fixado especialmente na questão do candidato do PT, estou dando como exemplo, porque isso se generaliza na medida das possibilidades para todas as candidaturas. Portanto, nós temos que tomar medidas com relação a essas duas questões, todos aqueles que estão angustiados com o financiamento eleitoral. Inclusive a imprensa, né, que enfatiza muito essa questão de finanças de campanha, também deveria pôr um pouco mais de atenção a como fazer campanhas mais baratas. Com relação ao financiamento público mesmo, nosso querido amigo, nosso líder, Aloysio Nunes, já falou aqui na tribuna. Eu queria apenas retomar alguns pontos. Primeiro, antes de 94, contribuição de pessoa jurídica, Humberto Costa, era ilegal. Eu não sei a sua idade, mas não sei se você já se candidatava. Quantos anos você tem? 57. Precoce, mas o fato é que em 94, ou nas eleições anteriores, pessoa jurídica não podia contribuir. Todo mundo sabia que contribuíam. Os próprios tribunais eleitorais, todos sabiam. O que os partidos faziam? Pegavam os militantes e cada militante fazia a sua doação e recebia o dinheiro. Ou não, né? Mas ficava tudo contribuição de pessoa física. Por isso eu desconfio também, viu, Humberto? Tudo contribuição de pessoa física para cobrir a contribuição da pessoa jurídica. Na época, caro senador Jucá, eu era líder do PSDB, naqueles anos, no começo, na legislatura 90 a 94. Fui talvez o principal parlamentar, ou pelo menos um dos que mais pressionou na direção da legalização da contribuição das pessoas jurídicas, para permitir pelo menos um mínimo de transparência. Eu estou convencido que a proibição de contribuição de pessoas jurídicas vai fazer, não é voltar, florescer o Caixa 2. É o típico da questão em que a necessidade revoga a proibição na prática. E nós vamos trazer ainda, mais do que já está hoje, a questão da justiça, da polícia dentro do sistema eleitoral. Essa é que é a verdade. Estamos procurando sarna para nos coçar como um conjunto, independentemente das intenções que as diferentes forças tenham. O outro aspecto é o aspecto da impossibilidade do cumprimento
da distribuição de recursos com financiamento público. Não dá para acontecer. É como aqueles, às vezes tem cena de crimes, quer se fazer a reconstituição. Experimentem fazer a reconstituição. O senador Aloysio disse isso é essencial. Eu queria só acrescentar um ponto. Imaginem um candidato a deputado em São Paulo que na eleição anterior teve 200, 300 mil votos. E imagine um candidato novo que aparece muitas vezes, que é apenas um funcionário público, que aproveita se candidatar para não trabalhar e preencher a lista de candidatos, né? Esse se apresenta. Qual é o critério? Qual é o critério para dar para um e não dar para o outro? Se alguém conseguir dar uma fórmula, ou dizer, não, mas se o voto for distrital puro, esse problema não haverá sim. A distrito que um determinado partido não tem a menor possibilidade de ganhar, vai ter que dar a mesma quantidade de dinheiro que para outro, se for o mesmo número de habitantes. É impraticável. Eu acho que ninguém se deteve ainda também cuidadosamente nesse aspecto. Outro dia, senador Aloysio, estava conversando com o ministro Jobim, que foi presidente do TSE, que é professor de lógica, matemática até, embora não saiba muita álgebra. Enfim, é uma pessoa muito privilegiada, conhece muito o processo eleitoral. Chegamos a essa conclusão. Ele fez a reconstituição, sugiro até que, a hora que esse projeto for votado, se peça numa comissão, se voltar, um depoimento do ministro. É impossível. É impossível. Então, nós estamos diante de uma questão que, além de ser falsa, não é isso que vai moralizar a eleição, ela vai fomentar o Caixa 2, fomentar a criminalização do processo eleitoral. Me parece, inclusive, sinceramente, uma medida masoquista para o Congresso Nacional aprovar. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.